Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira videoaula de Geografia para o 7º ano. Vamos abordar o tema, as características básicas do Brasil. Antes da nossa aula, vamos deixar uma mensagem de boas-vindas a todos. Então galera, acabou o sossego, é hora de pensar no futuro. Sejam todos bem-vindos a esta nova empreitada de aulas em um ambiente virtual de aprendizagem. Começando nossa aula, vamos elencar alguns dados sobre o nosso país. O primeiro é o nome oficial. Temos a República Federativa do Brasil. O nosso país adota como forma e sistema de governo a República Presidencialista. Tem Brasília como capital e conta com uma divisão territorial de 26 estados e um Distrito Federal. A área do nosso país é de 8.516.000 km². Alguns dados históricos: Brasil foi colônia de Portugal de 1500 a 1822, quando se torna independente. A partir daí, temos início a fase do Império, que vai de 1822 a 1889, o chamado Brasil monárquico. A partir desse período, temos a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que vai até os dias de hoje, fazendo com que o Brasil seja uma república presidencialista. Falando sobre a área e sobre a população do nosso Brasil, vamos ver que ele é o 5º maior país do planeta Terra e o maior país da América do Sul. Faz com que ele seja também o maior país da América Latina, sendo 5º maior país em extensão territorial. Faz com que ele tenha 47% de suas terras no continente sul-americano. A população do Brasil conta com mais de 209 milhões de habitantes. O Brasil é o único país que se fala majoritariamente a língua portuguesa na América e o maior país da Terra onde se fala a língua portuguesa fora de Portugal. Além de ser uma das maiores nações multiculturais e multiétnicas, em decorrência da forte migração oriunda de vários cantos do planeta. Em se tratando do tamanho do nosso país, vamos ver que ele é o 5º maior país da Terra, sendo superado por Rússia, Canadá, China e os Estados Unidos. O Brasil está localizado no continente americano, na porção sul da América do Sul. Os limites do Brasil. O Brasil possui uma faixa litorânea de mais de 7.000 km de extensão, a leste, a chamada faixa litorânea, banhado pelo Oceano Atlântico. E também tem uma fronteira terrestre ainda maior, com 15.000 km de extensão. Na fronteira terrestre, o Brasil faz limites com 10 países do continente sul-americano. Apenas Equador e Chile não faz limites com o Brasil. A grande dimensão territorial do nosso país possibilita a existência de uma enorme diversidade de paisagens, de climas, uma enorme cultura e também uma grande biodiversidade. Aqui nós apresentamos o mapa da fronteira terrestre do nosso país. A parte achurada, pintada de outra cor, vamos ter as fronteiras terrestres do nosso país. Ao norte, oeste e ao sul do Brasil. Aqui neste mapa, nós temos as fronteiras marítimas. A leste, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, por isso ele se limita na costa brasileira com este oceano. Em se tratando dos limites aquáticos a leste no território brasileiro, ele apresenta uma gama enorme de ilhas oceânicas, onde as principais ilhas nós temos o arquipélago de Fernando de Noronha, o único que é aberto ao turismo no nosso país, as ilhas de Penedo e São Paulo, e São Pedro e São Paulo, a ilha de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, e o atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, que é de origem de corais. No esquema abaixo, nós vamos apresentar aqui um esquema do assoalho submarino, a crosta da Terra que está
abaixo da linha do oceano. A localização territorial do Brasil. O território brasileiro está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, então o território brasileiro está a oeste do território da linha do meridiano de Greenwich. Isso faz com que o Brasil esteja totalmente no hemisfério ocidental. A linha do Equador passa no extremo norte do Brasil. A linha do Equador passa no extremo norte do Brasil. Isso faz com que o Brasil tenha terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Precisamente 7% no hemisfério norte e 93% de terras no hemisfério sul. O Brasil é cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio. O Brasil é cortado ao sul, como demonstra no mapa, pelo Trópico de Capricórnio. Isso faz com que o Brasil tenha 92% do seu território na chamada zona intertropical, que vai do Trópico de Câncer no hemisfério norte até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Toda esta faixa territorial nós chamamos de faixa intertropical. E o Brasil apresenta também uma pequena porção de terras que está abaixo do Trópico de Capricórnio. 8% do território brasileiro está chamado zona temperada, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. A localização do Brasil no sentido latitudinal e longitudinal. Demonstrando aqui no mapa, vamos ver que o Brasil possui na sua linha latitudinal e longitudinal os chamados pontos extremos do território brasileiro, tanto ao norte, quanto ao sul, quanto no leste, quanto no oeste. Então a localização geográfica do nosso Brasil faz com que ele tenha um ponto do nosso planeta no sentido latitudinal e longitudinal, leste-oeste, norte e sul. No sentido leste-oeste, o território brasileiro tem os pontos extremos de Serra da Contamana no Acre, a leste, e a oeste nós temos a Ponta Seixas na Paraíba. E no sentido norte e sul, nós vamos apresentar ao norte o Monte Caboraí em Roraima e ao sul Arroio Chuí. Tanto no sentido norte e sul, quanto no sentido leste-oeste, o Brasil apresenta distâncias parecidas. Por isso nós chamamos que o Brasil tem distâncias equidistantes, distâncias quase parecidas, distâncias idênticas. Assim, em nossa breve aula, a gente encerra, por enquanto, falando sobre as características do nosso país. Um abraço a todos.